Olá galera, bom dia! Já tem algumas semanas, acho que quase completando um mês que a gente não consegue gravar um vídeo. Tive aí uma mudança de cidade que impediu eu de concentrar na gravação de vídeos semanais, mas nós estamos aí para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Se você acha esse trabalho relevante, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e ative os sininhos de notificações. Tudo bem? Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a Páscoa judaica. O mês que terminou, o mês de abril, a gente teve a comemoração da Semana Santa. E tudo isso ela tem origem na Páscoa judaica. A Páscoa judaica é quando o povo de Israel sai da escravidão no Egito. Eles são libertos da escravidão do Egito por ação sobrenatural de Deus. Fazia parte do plano de Deus. E Deus instituiu a Páscoa. E eles comemoraram a primeira Páscoa antes da 10ª praga. Deus julgou o Egito com 10 pragas que nós conhecemos. Você pode ler isso no livro de Êxodo. Julgou o Egito com 10 pragas. Endureceu o coração de Faraó para cumprir os propósitos de Deus e mostrar o poder dele a Faraó, mostrar para Faraó que Deus é Deus acima de todos os deuses, humilhar os deuses do Egito e assim, dessa forma, estabelecer a libertação do povo de Israel. A instituição da Páscoa você vê lá em Êxodo capítulo 12. Lá está escrito em Êxodo capítulo 12, no versículo 1, no versículo 2, o Senhor disse a Moisés e a Arão que esse deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Então o primeiro mês do ano para os judeus é o mês da comemoração da Páscoa. E lá tem todas as instruções de como é comemorada essa Páscoa, né? A preparação de um cordeiro, um cabrito, como é feita a preparação, né? E após ser comemorado a Páscoa entre a família, ali ó, no versículo 4 fala, né? Se a família for pequena demais para um animal inteiro, dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13, isso é importante. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes deverão comemorar como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o de preparação para a comida a todos. É só o que poderão fazer. Versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo em todas as suas gerações. Então,
a Páscoa judaica era um memorial da libertação do povo de Israel, da saída da escravidão para peregrinar até a Terra Prometida. Pesach, passagem, era uma passagem da escravidão para uma vida de libertação e de caminhada na direção da Terra Prometida, que foi prometida por Deus aos antepassados do povo judeu, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus trocou o nome dele e se tornou Israel. Então essa é a base da Páscoa. A base inicial é essa. A Páscoa judaica é a base para nós chegarmos à Páscoa cristã. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a Páscoa cristã, porque Jesus ressignifica a Páscoa. Mas esses elementos da Páscoa judaica já nos remetem ao seu significado, ao seu sentido espiritual. Como assim, Igor? A libertação do povo de Israel. Israel é o povo escolhido. Deus escolheu Israel entre todas as nações para ser o seu povo escolhido. Abraão, ele não era judeu, ele era caldeu. Ele era um povo idólatra. A descendência dele era de um povo idólatra, que adorava vários deuses. E Deus apareceu para Abraão, escolheu ele e fez promessas a ele, falando: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele tinha quase 100 anos e Deus falou: o descendente que sair das suas entranhas, eu vou abençoar e vou dar prosseguimento. E assim, ele podia até ter dúvidas, porque ele tinha a sua esposa e tinha a sua concubina, Agar. Tinha Sara e Agar. E ele conseguiu primeiro gerar filho de Agar. Só que Deus falou: não, vai ser do filho que gerar de Sara. E Deus realizou um milagre. Sara, uma mulher de quase 100 anos, gerou Isaac. Então toda essa base histórica até chegar à Páscoa, né? Que aí depois de Abraão vem Isaac, e Isaac gera Jacó. Jacó gera os 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. E José, um dos filhos de Jacó, é levado escravo, é vendido para os ismaelitas e se torna escravo no Egito. Só que havia um propósito de Deus nessa situação, porque Jacó se tornou o governador do Egito. E na terra, Deus deu um sonho a Faraó, a qual José trouxe a revelação que haveria 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. E ele deu a orientação de que no período de fartura teria que separar 20% de toda a colheita e guardar em armazéns para poder passar os 7 anos de seca. E a seca foi tão rigorosa que, devido a essa visão administrativa de José, o mundo inteiro só veio buscar comida no Egito. Então José trouxe a sua família para o Egito. Nós sabemos de toda a história, né, que os irmãos de José que venderam ele para os ismaelitas pensou que José ia vingar deles, e na verdade José falou: não, fiquem tranquilos, porque esse é um propósito de Deus para a preservação da nossa família. E o povo de Israel, ali representado por Jacó e sua família, se fixa no Egito. Aí, a partir deste momento, o povo de Israel começa a crescer muito, e os egípcios ficam com medo do povo de Israel dominá-los, e eles começam a escravizá-los. Aí começa a escravidão do Egito. Aí começa esse período de que o povo de Israel é escravo do Egito. E isso passa por 450 anos. 450 anos, e até o momento que Deus levanta Moisés e Arão para serem os libertadores do povo de Israel. E nós conhecemos também essa parte da história. Moisés vai até Faraó, fala: ó, Faraó, deixa o povo de Israel ir,
para celebrar uma festa ao Senhor no deserto, e Faraó endurece o coração. Deus já tinha falado isso para Moisés, falado, olha, ele vai endurecer o coração, mas isso vem de mim, porque eu vou demonstrar todo o meu poder para o Egito e vou julgar os deuses do Egito. Aqui no Êxodo capítulo 12 a gente vê alguma citação sobre isso também, e se você for ler todo o capítulo de Êxodo, você vai entender melhor o que eu estou falando. Então tudo isso foi propósito de Deus. E nesse momento nós vemos na instituição da Páscoa um memorial que Deus estabelece para o povo de Israel. Olha, se lembrem de onde vocês saíram, se lembrem que eu os libertei. A Páscoa está sendo instituída com esse objetivo. Vocês receberam a libertação. Vocês foram livres de um jugo de escravidão de 450 anos. Por isso eu estou tirando vocês e por isso eu estou colocando a Páscoa como um memorial. Por isso vocês têm que festejar essa festa. Vocês precisam fazer essa festa todo o primeiro mês do ano no calendário judaico para relembrar do que eu fiz por vocês. Por isso vocês têm que matar um cordeiro, um cabrito, temperar com ervas amargas, e que isso demarcou o começo da saída da escravidão para a Terra Prometida. Uma saída de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade e de abundância na presença de Deus, do Deus de Israel. É por isso que a Páscoa foi estabelecida. E também, um outro detalhe que eu não posso esquecer, ela foi comemorada antes da 10ª praga, porque o próprio Deus determinou que o sangue do carneiro, do cordeiro, do cabrito ali, né, do cabrito, fosse passado nos umbrais das portas para distinguir o povo que celebrou a Páscoa do povo do Egito. Deus estava fazendo distinção, porque na 10ª praga o anjo da morte passaria e mataria os primogênitos de todos aqueles que não tivessem o sangue nos seus umbrais da porta. Então aqui está mostrando que Deus ele protege com o seu sangue aqueles que são escolhidos. E aí nós já sabemos que isso faz uma alusão já ao sacrifício de Cristo. Que Cristo ele marcou a nossa vida com o seu sangue para que o anjo da morte não nos matasse. Para que Deus não executasse o juízo dele em nós. O juízo de Deus é sobre aqueles que não são da aliança eterna, não são de Israel. Aqui eu já tenho que explicar que eu já não estou falando mais de Israel terreno, não estou falando da nação de Israel terreno, estou falando do povo escolhido Israel espiritual, que a gente pode gravar um outro vídeo e explicar com mais detalhes. Mas agora nesse vídeo nós estamos só dando uma base para a Páscoa judaica, para que no próximo vídeo a gente fale sobre a Páscoa cristã, que veio através de Cristo. Cristo ressignificou a Páscoa. Já tinha um memorial do povo judeu a respeito da Páscoa judaica, e depois nós temos um memorial para o povo cristão, que são todos aqueles que creem em Cristo, da Páscoa cristã, tudo bem? Então, reflita sobre esse vídeo, leia o capítulo 12 de Êxodo, estude o livro de Êxodo, você entender as bases da Páscoa, para que você tenha um entendimento do que Deus fez pelo seu povo e o que Ele pode fazer por nós ainda hoje, tudo bem? Todos tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe.